Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Mulheres Renascidas, onde nós temos o objetivo de trazer aqui histórias reais de mulheres reais que transformaram dor em propósito. E nesse primeiro episódio, nada melhor do que uma mulher que conseguiu transformar a dor em um grande e lindo propósito, que é ajudar outras mulheres. Nós estamos com a convidada aqui, mais do que especial, a Fran Buildeiras, idealizadora do projeto Mais Você Mulheres, que transformou a dor de passar por um relacionamento abusivo em um propósito e um projeto que ela vai poder falar mais aqui pra gente hoje. Eu agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com você. Como idealizadora do projeto, como uma mulher que quer fazer outras mulheres ser curadas. Então, é um prazer estar participando, estar conversando e falando um pouquinho de por que eu me tornei essa mulher, né? E tenho o projeto em mãos. Antes da gente começar, Fran, eu quero te presentear, tá? Com uma lembrancinha aqui, nossa, tá? Obrigada, Deusa. Olha Só. só. Pra você, maravilhosa. Muito obrigada. Ai, que gracinha. Obrigada pelo carinho, amor. Eu que agradeço. Fran, então pra gente começar, eu queria saber, você é muito conhecida como Fran Buildeiras. Sim. Mas quem é a Franciele antes de ser a Fran Buildeiras? A Franciele Custódio Rosa era uma mulher dona de si, totalmente voltada para ela, por ela. Por quê? Uma mulher independente, uma mulher que não dependia de homem para nada, uma mulher que, a partir do momento que ela viu que toda a dor dela, que ela nunca ia ter um homem que cuidasse dela, ela se tornou essa Mulher Maravilha, esse poder de mulher, uma guerreira ao extremo. Então, quando eu me tornei Fran Buildeiras, eu deixei de ser a Franciele Custódio Rosa e fui ser a esposa, né? Que o meu marido, Buildeiras, foi me mostrar, né? O que é ser esposa, o que é ser mulher. Então, a Franciele versão a dor, né? A Franciele Custódio que teve e a versão Fran Buildeiras, que é a mulher que foi receber como merecimento de ser uma mulher amada, ser uma mulher cuidada e estar vendo a vida de outros olhos que a Franciele Custódio não via. Fran, e essa mudança, né? Essa mudança de consciência, de comportamento, né? De deixar de ser essa mulher embrutecida, endurecida, dona de si, para poder, né, ser uma mulher que é cuidada por um homem. Uhum. O que aconteceu antes disso, Fran? Qual foi essa dor? O que aconteceu antes que fez te causar esse endurecimento, esse embrutecimento seu? Não ser valorizada, né? No meu passado, eu deixo muito claro o meu passado, porque lá eu dei brecha, eu não respeitei sinais, eu fui uma mulher aonde que eu quis fazer do meu jeito, da minha forma, mas Papai do Céu, ele tinha algo muito mais especial, muito maior, e eu nunca dei ouvido, eu nunca respeitei. Então, o maior defeito da mulher, e meu, foi não ter visto que aquilo não era para mim. Então, quando eu criei essa autodefesa, Lara, eu via que não era o meu motivo de que eu não estava enxergando aquilo. É porque eu, Franciele, queria algo que Deus não era para mim. Então, essa é a realidade. Entendi, Fran. E para as mulheres que estão assistindo a gente, você quando vivenciou esse relacionamento anterior ao que você vive hoje, que é totalmente diferente. O oposto. Você sente que você mudou por conta da dor que você viveu nesse relacionamento, ou você acha que você já tinha algo assim, alguma ferida, algo que te levou até esse tipo de relacionamento, até esse tipo de relacionamento que você viu que não era para você, que não era o que Deus tinha para sua vida? Crenças, né, amiga? Aí volta lá atrás. Toda mulher, aonde que a família não tem uma estabilidade, aonde que você vê a mãe passar por um processo, você leva isso pra vida. Uhum. Então, e você acha que você nunca ia arrumar alguém que fosse merecedor, porque você estava mendigando uma atenção, você estava pedindo atenção para uma pessoa que ela não sabia te oferecer. E você ficava feliz dela falar no telefone, eu te amo por 2 minutos, mas não tinha atitude nenhuma nas suas costas, estava te dando uma bola nas costas.
Então, era crenças que onde a gente depositava no outro aquilo que o pai, muitas das vezes, não deu à filha, ou a mãe, que achava que a gente tinha que seguir da vida da forma que fosse. Então, aí, quando eu vi e enxerguei que não era minha crença, e sim que eu tinha que fazer minha própria história, né? E tá tudo bem, eu comecei a fazer diferente. Certo, Fran. E só pra gente aqui entender, porque eu até preciso compartilhar isso aqui com vocês, eu conheci a Fran através do projeto Mais Você Mulheres. Sim. E fui convidada por uma das que são participantes lá, uma das mulheres, para participar de uma palestra sobre violência doméstica. Foi. E nesse dia eu fui lá, te conheci, você, né, não falou da sua história, Nada. mas eu te conheci uma mulher linda, empoderada, maravilhosa. E eu não fazia, né, no mínimo de ideia do que tinha se passado na sua vida, porque eu vi você casada, muito bem casada. E quando a gente teve, até pouco tempo, recente, né, oportunidade de sentar, conversar, e eu saber, né, assim, conhecer a sua história. O que foi esse relacionamento que você viveu anterior? Quais foram os sinais que você ignorou? Que você fala assim, Lara, isso aqui eu ignorei, eu demorei um certo tempo para perceber que eu não estava sendo valorizada, que eu estava recebendo só algumas migalhas. Quando ele não dava ouvido ao que eu falava, quando tudo que eu fazia era errado, tudo que eu queria que fosse em conjunto, ele queria fazer separado. Então, foi dado vários sinais, aonde que antes de tudo, eu não perguntei se ele queria. Eu só fiz o que o meu coração queria, como uma criança, não como uma mulher, né? Então, foi isso que... E, Fran, é muito bom você ter, assim, tocado nesse ponto, porque isso é de todas nós mulheres, né? Nós temos uma mania de idealizar. Totalmente. De idealizar uma história de amor, de idealizar um homem e ignorar quem ele é de verdade, né? 100%. Acreditando que ele vai ser aquele príncipe encantado. Durante o tempo todo. Quando que foi que você teve aquele baque de que você falou assim, cara, ele não é o príncipe encantado que eu quero pra minha vida? Demorou. Demorou? Demorou porque é o seguinte, eu vou te explicar. Eu lutei com todas as minhas armas. Tudo que eu tinha nas mãos para fazer com que ele entendesse que eu queria tanto ele, eu idealizava tanto aquilo, mas Papai do Céu, minha filha, não é esse, você vai ter coisa melhor, não adianta você insistir no erro. Que eu tentei de todas as armas. E quando eu via que não tinha mais condição, que eu já tinha lutado com tudo, e realmente eu esqueci de perguntar para ele, você quer namorar comigo? Você quer ser o meu marido? Você quer ser meu homem? Eu tinha medo de fazer essa pergunta. Então, aquela ilusão que eu criava como uma mulher achando que o príncipe encantado ia chegar no cavalo branco, eu tinha receio de descobrir que aquilo ali não era meu príncipe. Então, eu procrastinava aquela situação por muito tempo. Aí, vamos pôr, hoje eu tô com 6 anos de relacionamento, há 7 anos atrás que tudo isso aconteceu, eu tive a coragem de chegar e perguntar, e ele falou que não. Ele falou que não. Ele falou, não, eu não confio em você, você é uma mulher que hoje para mim não serve, que não tem condição de ter um relacionamento saudável por realmente todas as turbulências que aconteceu, que houve muitas brigas, muitos desgastes, então o cristal já estava quebrado, não tinha como consertar aquilo, mas eu tinha uma esperança, né? A mulher sempre... Aí, nesse momento que eu perguntei, ele falou não, eu virei para ele e falei assim, então, o dia que você me vê de mão dada com outro homem, você pode ter certeza que aquele dia você não faz parte mais da minha vida. E assim aconteceu. Graças a Deus. Fran, no projeto Mais Você Mulheres, a gente tem lá uma parte, né? E que a gente fala justamente da importância da mulher identificar os sinais de um relacionamento abusivo. Sim. E ela sair o quanto antes, né? Sim. O mais rápido possível. E lá, a gente fala sobre a lei de proteção às mulheres, a Lei Maria da Penha, onde tem os tipos de violência ali, né, previstos, que é a violência psicológica, a violência física, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral. E a principal e maior delas, né, porque sempre quando a gente fala com uma mulher assim, ela fala assim, mas ele nunca me bateu. No seu caso, no seu relacionamento, houve agressão física ou não? Não.
Não Física, não. Só se for por minha parte. Sério mesmo, que eu não levar desaforo pra casa. Então, assim, tinha que ter a lei do João Penha, né? Eu falar assim. Sério, eu tô falando uma coisa que muitas das vezes a verbal fazia você ter uma atitude bruta. Então, assim, por eu ser uma mulher muito ativa, as palavras, muitas das vezes, iam por uma reação. Uma ação gera uma reação, né? Mas não, todas as violências dele como palavra eu recebia. E aquilo ali me deixava na pior mulher da vida. E a física não acontecia, por quê? Porque existia eu, uma mulher do tamanho que eu era, e ali, então existia uma conduta assim, não vou chegar perto não, ele vai dar problema. Então existia isso, graças a Deus, eu nunca me avançou, nunca ouvi o motivo de chamar Maria da Penha, tanto que eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, nunca ouvi falar, tanto por isso que eu pedi para ser feito no projeto, que acho que a mulher, ela tem que ter um entendimento desde o primeiro momento que chega num relacionamento, em saber como lidar, como os sinais que você tem que receber, que aquilo não é brincadeira, um relacionamento é a sua vida que está em jogo. Nós não estamos ali, vou levando com a barriga. Não é assim. O amor por nós é tão grande que a gente tem que ver quem a gente coloca do nosso lado, que deixa abrir o diamante que é o nosso coração para outra pessoa se a gente não conhece. Então a gente tem que ser muito cuidadosas, porque não é brincadeira. Com certeza, Fran. E, assim, o que a gente mais percebe é justamente isso. Porque a violência, ela acontece antes mesmo do tapa, né? Sim. Começa quando o homem, ele começa a querer mudar o seu comportamento, a forma que você se veste, o jeito que você fala. Vamos falar assim, o jeito que, às vezes, você ri. Tudo. Ele começa a te diminuir como mulher, né? Tudo. Eu recebia tudo isso, Clara. Eu não podia pôr uma roupa, eu não podia dançar, eu não podia ser igual. Eu só porque eu sou bonita, por causa disso. Não, eu tinha que ficar sentada, ficava lá balançando, com receio daquela situação, eu querendo subir no palco e dançar e fazer. Mas não, eu ficava com medo da agressão né, moral, falando, você tá parecendo uma assim, sei lá, usar essas expressões que eu acho que toda mulher se sente dolorida. Pejorativa, isso, né? Isso. Então, eu sentia assim, eu não quero ouvir isso dele, eu não sou isso. Eu só tô querendo ser feliz, eu só tô querendo aproveitar aquele momento. Então, tanto que numa situação desagradável uma vez, estavam várias mulheres, aí até, assim, eu não tenho nada contra a dona de um puteiro, mas eu fui avaliada como a dona de um puteiro. Por quê? Porque eu tinha tantas amigas, né? Tantas mulheres, e a gente tava tanto ali ajudando uma outra, brincando uma com a outra, que a avaliação teria o que tem? Que eu mesmo, é isso que você tá falando. Tipo assim, eu já cheguei a um patamar que eu não tava nem aí com o que o outro tava falando. Que eu já tava esperando sair daquele problema. Então, as palavras que me machucavam tanto, já não fazia tanto efeito mais. Porque eu me blindei, eu me cuidei. Que aí, quando eu fui sair, igual, quando eu vou resolver isso? Quando que eu vou dar conta de ser uma mulher livre? Porque eu era uma mulher presa dentro de um relacionamento podre, dentro de um relacionamento totalmente destruída. Não tinha como renascer ou fazer aquilo ali dar certo mais. Então, eu tinha que ter forças para sair daquilo para fazer uma nova vida, né? Que é o renascer. Nossa, tudo que ele falava, pode falar, não, esse aí, não é 10 não. Quando ele tinha algumas, como é violência verbal, que falava assim, você ficou com uns 10 homens, você tava lá dando pra não sei quem. Eu falei, não foi 10 não, foi uns 30. Nossa, só 10 era pouco. Eu já tava entrando assim numa situação... Você já tava revidando. Que eu já não queria saber se aquilo tava me machucando. Que eu ia mais lá na frente, em nome de Jesus, que eu ia sair daquilo. E que bom que você conseguiu se blindar para sair disso, E né? só assim, porque essas horas que eu acredito que todas as mulheres não conseguem ser acusadas, né? Porque o verbal, a violência verbal, você sendo humilhada, desfeita, é muito dolorido. Sabendo a educação que você teve, a estrutura que você estudou. Quem você é, que né? é a essência de quem realmente Deus falou, minha filha, você é merecedora disso, e vem um e desfaz tudo que você é. É impossível. Tem que ser muito forte. Muito forte. Ô, Fran, e o que... Tem muitas pessoas que não entendem, eu ouço isso muito. Por quê? Às vezes enxerga uma mulher empoderada, bonita. Eu falo que violência contra a mulher, ela também não tem classe social. Ela não escolhe, né, como fala assim, onde que ela vai acontecer. Prova disso é tanto que a gente vê as notícias, né, referente à questão de violência contra a mulher com os artistas famosos, pessoas que, vamos falar assim, têm uma grande visibilidade. Então, assim, você é uma
uma mulher linda, como tem outras mulheres também que Deus. são vítimas, que são mulheres lindas, que são mulheres que são independentes financeiramente. Sim. E elas estão ali vivenciando um relacionamento abusivo e às vezes as pessoas não entendem o porquê. Porque quem tá de fora consegue enxergar o problema. Consegue ver, Sim. falar assim, nossa, ela não merece passar por isso. Porque tem uma hora que a violência começa a extrapolar, igual Sim. você falou. Às vezes começa a ser numa roda de amigos, Sim. começa a ser no meio da família, Sim. começa a querer te isolar dos seus amigos, te Sim. isolar da sua família. Sim, passei por tudo isso. Isso. E o que mais pegou pra você, assim, dentro desse relacionamento? Você acha que foi a dependência emocional, assim, que você tinha dele, de precisar dele pra se sentir completa, ou foi a dependência financeira, que é uma consequência do meu ponto de vista como advogada, da dependência emocional? Ó, né, vou falar especificamente a minha pessoa. Financeira foi zero, que era tudo pobre. Tanto eu como ele. Então não tinha nada, assim, tô por causa dele porque tem dinheiro. Não, nunca teve dinheiro. Eu também não, lutava cada dia para adquirir e conquistar as coisas que eu conquistei hoje, no momento que eu estou. Era 100% emocional. A minha dependência emocional dele é como um vício, era uma doença. Eu era Deus no céu e ele na terra. Então, a minha vida era voltada para a vida dele. Se eu fosse para a casa dos meus tios e vivesse o que o meu time proporcionava, que minha família sempre foi muito estabilizada, muito bem estruturada. Então, eles me convidavam, tinham pedais ou tinham almoço em família, eu nunca podia. Eu sempre fui presa. Uma prisão ao ar livre. Era uma prisão de... Se eu fosse o meu tio, você está interessado em uma coisa. Era criticada, era desfeita. Então, assim, eu não tinha uma liberdade. A minha prisão emocional perante a pessoa que eu convivi, ele tinha domínio 100% da minha pessoa. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu era burra. Eu era burra. Não é culpa dele, não é culpa de qualquer homem que relaciona com a mulher, gente. É a mulher que deixa. A mulher que não tem o seu valor, não tem falta de amor por ela. Literalmente. Falta de amor próprio. Por isso, mais você, mulher. Porque se você, a partir do momento que se põe em primeiro lugar e faz por você e pra você, o outro, no egoísmo, vai fazer quando você puder. Quando der e não tá errado. O errado é fazer o que eu fiz. Né? Deixar a minha vida, a minha estrutura, a minha família, os meus amigos, tudo, faculdade, tudo eu deixei por causa do meu ex na época, por causa do processo que eu vivi. E achava que aquilo eu estava provando para ele que eu amava ele. Nada, era perca de tempo. Era a minha vida que... Fran, você sempre deixou você linda, maravilhosa, nunca deixou de se cuidar. Era a única coisa que eu consegui em sobrevivência, era cuidar de mim. E porque pra ele também era um troféu, né, Fran? 100%. E antes ele tinha as formas de me mostrar, né? Eu nunca fui de usar shortinho curto. Sempre fui muito vergonhosa, muito sistemática. Eu podia ser assim, você tem corpão, você tem isso, mas nunca fui de expor. Papai do céu me deu a beleza e eu nunca usei da beleza para adquirir ou ter como algo. Artifício. Nada, zero. Pelo contrário, eu cuidei do templo que ele me deu, que foi meu corpo. Isso, só isso porque eu não queria ficar com 30 anos beirando fogão, carregando 3 fios, que ia ser mais o fio, a bola lá da vez, e mais a renca de fio atrás. Então, isso tudo no meu cérebro falava assim, eu não posso deixar isso acontecer. Não, isso aqui sim vai me prejudicar. Nossa, se eu ficar vivendo isso aqui, eu vou ainda cuidar dele e ainda de mim. Então, eu tinha essa expertise ainda em relação de outras mulheres que ainda não têm isso. Dá a vida, dá o dinheiro, dá tudo e sai com a mão na frente ou outra atrás. Eu não. Graças a Deus, eu tive a expertise de sair do meu relacionamento com o meu apartamento, com a minha empresa, com a minha estrutura. E quando eu cheguei no meu emocional, que eu fiz essa pergunta, tô bem assim, tô bem assada, agora eu quero equilibrar o emocional. Você tá pronta para isso? Não. Então, beleza. Eu respeitei. Fran. E quando você fala isso, é muito interessante trazer aqui, né? Até pelo ponto de vista da parte emocional, porque eu sempre falo, gente, a importância da orientação jurídica aliada ao apoio emocional, para a mulher poder se preservar de ambos os lados. Quando você traz essa questão de, tipo, eu não queria repetir, né? Vamos falar assim, um padrão, um ciclo, um comportamento. Por quê? Porque você já, no começo, você falou assim, olha, eu vi, né? Eu venho também, sou fruto de um lar disfuncional. Totalmente. E nós, filhas de lar disfuncional, nós entendemos o que é uma mulher, como eu falo, ser silenciada.
né? Totalmente. A minha mãe foi meu maior motivação de ser o que eu sou hoje. E eu falo assim que a importância de projetos como o Mais Você Mulheres, o podcast Mulheres Renascidas, é isso, é dar voz a essas mulheres. E sempre tô aqui. Ô, Fran, e que bom, né, que você conseguiu, né, assim, manter a sua estrutura, vamos falar assim, patrimonial, para não ficar tão dependente, porque o que eu explico para mulheres é justamente isso. Quando elas estão vivendo a dependência emocional ali com o homem, ela vai desenvolvendo a dependência financeira dele, por quê? Porque ele vai tirando tudo dela. Ele vai se sentindo ameaçado por ela, porque, igual você falou, ele se sentia você um troféu, mas tinha que ser um troféu dentro do armário dele, ao poder dele. 100%. Porque eu falo, né, gente, não adianta. Isso é o quê? Isso é um ego ferido, frágil, de um homem que não sabe, como que fala, se impor, né? Ele, assim... Pode ser, Lara, eu vou falar de coração. Ele não foi bobo. O homem não é bobo. O homem, ele vive o que a mulher pode liberar, proporcionar e deixar. Quando você dá uma brechinha, eu vou falar, por exemplo, do meu relacionamento de hoje. Hoje, eu e meu marido, todos nós temos problema. Só que você tiver posicionamento com quem você está se relacionando, a primeira brecha que você dá, montou. O homem é aquele momento que você dá. Se você não der, ele vai respeitar o seu posicionamento. Então, quando eu não dei toda a liberdade para ele, sair a hora que ele queria, fazer as coisas e eu estar comigo e estar nas coisas, pronto, acabou. Não tem jeito de voltar atrás. Já deu a brecha. Já deu a liberdade. Porque como que eu vou fazer ele voltar atrás daquela decisão? É impossível. Você já aceitou, né? Você já concordou com aquilo ali. Desde a primeira briga que existiu no meu relacionamento por uma pessoa, da forma que eu era, ali eu não tinha que ter voltado mais. Ali eu não tinha que viver mais. Porque tinha que ter colocado ali eu tinha que ter posto no ponto final. Isso eu tinha nem um ano de relacionamento. Você falou que teve muitas brigas, né, o Fran, assim, muitas brigas, muitos desentendimentos. E o ciclo da violência, ele é composto justamente pela a parte da tensão, né, que é ali onde a mulher dela fica apreensiva, com medo da forma que ele vai reagir, se ele vai gritar, se ele vai bater, se ele vai humilhar. Vem a parte da explosão, que é quando realmente ele pratica agressão, e depois vem a parte da reconciliação, que é onde a mulher, ao invés de se posicionar, como você, de falar assim, não, eu não aceito isso, eu não tolero isso, acabou, e aqui, ponto, terminou. A mulher vai ali para aquela fase de lua de mel, acha que ele vai ser o melhor homem do mundo, né? Assim, que ele vai mudar, ele faz as promessas dele, e aquilo ali dura, vamos supor, dias, semanas? 3 meses. Nesse período todo que eu vivi com essas pessoas, assim, foram 3 meses só. Não vai mais do que isso. Por quê? Vamos lá. O meu passado deixava eu totalmente à mercê dele. Então, assim, eu era muito nervosa. Eu sou muito dona de mim. Então, eu não levava desaforo para casa. Então, quando ele vinha para brigar ou para gritar, eu gritava mais que ele. Então, aí nessa situação que eu não deixava ele postar mais do que ele ficar calado. Então, por isso não teve a briga, por isso que não teve a ação. Porque eu não me vencia pelas falas. Era o silêncio dele que te matava. Aí, como ele não me conseguia dominar, ele calava a boca. Aí não existia, aí eu ficava mais nervosa, mais estressada. Aí eu via que aquela energia, quem estava sendo boba era eu. Aí foi indo, né? No decorrer do tempo, eu já não parei de falar. Aí eu falei assim, mas agora você não cuida de mim? Agora você não faz isso? Eu falei assim, quando eu queria, você não me ouvia. Então, por que agora eu tenho que falar alguma coisa? Então, aí mudou. Você entendeu? Então, isso que eu tô te falando. E é o manual, gente, não adianta. A mulher que quer tentar fazer com que o outro homem faça o que ela quer, é fazer ao contrário. Todo homem trabalha ao contrário. Você tá indo do lado, vai dar ao contrário, que vai dar certo. Dá certo, gente, é esse. Aí eu quero tanto ir no lugar,
E se eu chegar e falar assim, não, tô com preguiça nesse lugar, tá afim não. Não, vamos, ai, deu certo. Tipo assim, você tem que trabalhar ao contrário. Tem que fazer o contrário. Tudo dá certo desse jeito. Ai, ô Fran, e agora a gente falou da dor, né, da dor desse relacionamento que você estava vivenciando, e agora vamos falar sobre a parte da cura. Sim. Você falou, né, você contou aqui pra gente, compartilhou, que você começou a se blindar, você começou a perceber que aquilo ali não estava certo, que não era normal, reconhecer os sinais ali presentes pra você sair fora. Mas qual foi, assim, você, como é que fala, você se sentiu pronta, assim, curada realmente pra dizer pra ele, acabou, ou não? Foi um processo que você começou a viver ainda estando junto com ele? Junto com ele. Durante 9 meses. Foi um filho, né? Vamos falar assim, que é uma coisa que eu nunca quis ter e até hoje eu não nasci com esse dom. Durante 9 meses, eu trabalhei minha cabeça. Durante 9 meses, eu via mais defeito que qualidade. Durante 9 meses, eu fazia pergunta, o que eu quero, o que eu não quero. O que eu mereço, o que eu não mereço. Que é o que eu trabalho hoje com as mulheres. Por quê? O que eu quero, o que eu não quero. Essa pessoa me trata bem, essa pessoa é assim. Aí eu fui avaliando. E chegou um decorrente a uma situação que estava me prejudicando tanto, que eu falei assim, nossa, não, agora não dá. Agora sim, eu tenho minha estrutura, eu tenho meu financeiro, eu não posso viajar, eu não posso fazer isso, porque eu ficava presa, né? Aí eu me senti tão acurralada, né? Tão sufocada naquele relacionamento, naquela situação que eu mesmo estava permitindo, porque eu estava permitindo. Ele tinha o jogo dele e eu permitia. Eu cansei. Eu falei assim, não quero. O dia que eu decidi, literalmente, quem não te quer sou eu. Nossa, eu amava, eu queria tanto falar essas palavras. Eu pedi assim, pai, eu vou ter coragem de falar que hoje quem não te quer sou eu. Nossa, que eu ficava rezando para aquilo acontecer. Pedia muito, eu orava muito, era eu e Deus. Eu não tinha esse ciclo que eu criei, né? A partir do momento que aquilo ali foi como se, assim, eu pegasse esse copo com água e jogasse no ralo. Foi embora. Bloqueei. Até hoje. Não é que eu não tenho alguma coisa. Já tô curada. Pra mim, ele tá na minha mesma mesa. Ou pra mim, tanto faz. Mas a partir que eu tive a coragem de fazer isso, eu me senti curada. Eu virei as costas e fui embora. Que maravilha, hein? Que sensação boa. Nossa, hein? foi uma sensação de liberdade, né? Eu desejo isso para todas as minhas meninas hoje que têm essa dificuldade, que é uma liberdade extraordinária. Não tem palavras e sentimentos para falar quando você se enxerga e se liberta de um processo que não é seu. Você está carregando esse fardo porque você tá se colocando ainda como vitimista, como coitada, como uma mulher que ainda vai assim, mas eu vou dar conta, ainda vai dar certo, ele vai mudar. Você tem que mudar. Você tem que saber o que você quer de melhor pra você. Ele não tem que mudar nada, não. Você tem que aceitar ele do jeito que é. Ninguém muda por causa de ninguém. Até porque tem muita mulher, ou Fran, que hoje em dia não entende isso, né? Mas o que acontece? Homem se prova não com palavras, mas com atitudes. 100%. Né? Ele tem que demonstrar isso com atitudes. 100%. Tudo. E a mulher tem que parar também com essa síndrome. Eu falo que é uma síndrome de você querer curar. Nossa. Ou ser mãe. Mudar. Não existe, eu vou curar. Ele vai ter jeito. Ele deu errado com 450 mulheres para trás. Mas agora, na sua vez, o alecrim dourado vai, como é que fala assim? Ele vai ser transformado numa sarça ardente de fogo. Gente, isso literalmente é uma ilusão. Não existe isso. Esquece. Quem tem esse pensamento é essa pessoa que tem que mudar. A mulher. A mulher que tem que mudar, olhar pra ela, enxergar, pôr um espelho assim na frente dela, ela se vê falando, não, eu quero o melhor pra mim. Eu quero perder meu tempo em cuidar de mim. O outro, ele tem que vir pra me somar. Ele tem que ser 10 vezes mais do que eu posso ser pra mim. Se não for, continue na casinha, não quero não. Então, eu concordo plenamente. Por quê? Porque senão você vai ter que, como é que fala assim? Você vai ter que mudar seu jeito de ser pra você se adequar. E o que acontece? Relacionamento é chave fechadura. Se você muda, a pessoa tem que mudar. Se ela não mudar, ela não serve mais pra você. É verdade. Não adianta. E tem muita mulher que chega num ponto que ela tem muita dificuldade de entender isso, né? Não é que ela não tem dificuldade. Ela quer criar aquela ilusão e quer aquilo. É criança ainda. Mulher madura sabe o que quer. Criança
faz o que quer, né? Isso, É verdade. que é bem na versão certa da situação. É verdade. Ô, Fran, e aí me conta aqui, como é que foi que nasceu o projeto Mais Você Mulheres? O projeto nasceu... Vamos lá, eu fiz uma promessa, primeiramente, né? Porque quando eu falei, tive esse prazer de falar, agora quem não te quer sou eu vim durante esses 9 meses pedindo esse livramento, né? Essa libertação. E eu pedi e fiz uma promessa a Deus. Eu falei que se ele conseguisse me fortalecer para sair daquele problema, porque ele deu um problema na minha vida, Aham. eu iria ajudar outras mulheres que estariam na mesma situação que eu, porque eu ouvia muitas mulheres, eu ajudava muitas mulheres independente do meu processo, por isso que ainda passaram por mim mais de 5.000 mulheres, foram muitas mulheres que viveram durante o meu processo do meu relacionamento e após a situação que eu saí, que aí eu prometi, falei assim, olha, se eu conseguir sair, eu vou fazer por outras. E assim, começou da seguinte forma. 3 amigas, eu comecei a namorar e combinei de estar encontrando uma vez no mês essas 3 amigas, para criarmos um momento para comigo e elas. Só mulheres, todas com a mesma cor de roupa. Começou desde o primeiro. Por que começou desde o primeiro? Porque a gente estava idealizando um momento diferente para nós. Nós não queríamos estar junto com outras amigas que não tinham a mesma ideia de fortalecermos, que ali naquele momento a gente estava fortalecendo um momento que fosse para nós. Um momento que fosse para nós no que sentido? O homem tem o futebol dele, o homem tem o barzinho com os amigos e a mulher, ela deixa de ter o momento delas para viver a vida deles. Então, isso lá durante o meu passado, eu deixei amizade, eu deixei tudo em função de não criar um momento para comigo. Então, começou com essas 3 amigas com esse propósito, com essa ideia. Encontro das gatonas. Tipo assim, nós todas íamos com a mesma cor de roupa, mas íamos para um barzinho, conversar, falar sobre o nosso mês, o que a gente tá legal o relacionamento. Dessa forma, foi fluindo. Aí, dentro de fluir, meu marido, hoje, que na época meu namorado, falava que as mulheres se aproximavam de mim para estar sentindo mais fortes. Mulheres que queriam ter, eu consegui, como é que ela também não poderia estar conseguindo. Então, aí eu fui observando isso, que foi no período onde que eu me candidatei. Que aí eu me tornei mais Fran Vildeiras a partir do momento que eu vi que se aquilo ali que eu estava fazendo obscuramente, para mim fortalecer, que eu já estava curada, mas eu estava criando um momento para comigo, porque eu tinha que ter constância naquilo. Eu fazendo por outras, que chegou mais 5, mais 10, mais 20, aí foi criando algo de aconchego, com um propósito, que aí eu criei do Encontro das Gatonas o Mais Você Mulheres, que aí aquilo ali estava criando uma identidade, um fortalecimento para que, como eu consegui, elas iriam estar conseguindo também. Aí se tornou a proporção que estava tornando. Que tá tomando agora, né? Natural. Nada forçado. Ô, Fran, e você tá compartilhando aqui com a gente que quando você começou o projeto, né, que ainda era lá um encontro entre amigas, encontro das gatonas, que você estava namorando o seu atual marido, né? Quem é o seu esposo hoje. E o que acontece? Você, quando foi, conta pra gente aqui, porque o que eu mais escuto como advogada é tipo, eu nunca mais vou amar ninguém. Homem não presta. Eu não quero saber disso. Eu quero ficar sozinha pro resto da vida. Eu falei tudo isso. Eu falei tudo isso. Eu falava tanto que eu nunca ia casar, que eu fui a pessoa que mais pagou língua. Nossa, quando eu casei, que eu mandei convite para as pessoas, você falou que não ia casar, casando? Então, gente, é o seguinte, a gente recebe. A gente aceita. A gente aceita, porque não sou eu que faço a minha vida, é Papai do Céu. E quando ele pôs o meu marido no meu colo, como meu namorado, que já era meu amigo, ele me conhece, eu tinha 15 anos de idade, eu fui no meu aniversário de 15 anos. Então, assim, ele teve a vida dele de lá, eu teve a minha vida de cá. Eu sempre achava ele charmoso, sempre olhava, mas ele muito respeitoso, porque ele casado, ele tinha filhos, estava junto com essa esposa. Então, assim, eu nunca desrespeitei, porque eu acho que eu me honrava muito mais, me respeitava muito mais que desonrar ou desrespeitar uma família, desestruturar ou desmanchar uma família. Então, aquilo ali, pra mim, eu ficava de meio olho. E Deus foi trabalhando, foi pondo
pessoas que me deixavam próxima, vendia até para a própria mãe dele os meus produtos. Tinha amigos em comum que era carne e unha, que não onde eu ia, ele esporadicamente chamava, ele brigado com o problema dele, porque ele também tinha um problema que durou 12 anos aí, que também não tinha diálogo, não tinha processo. Aí ele foi e caiu no meu colo. Eu falei, pai, homem tem extinção. Muita extinção. E eu não pensei em ter namorado, eu pensei em não casar. Ele a mesma coisa. Não pensou em ter relacionamento com outra pessoa, saindo de um relacionamento, queria seguir a vida dele sozinho. Tava repunando mulher e eu repunando homem. Por isso que eu falo, é Deus. É Deus. Falei assim que quando é pra ser, quando duas almas gêmeas é pra ser marido e mulher, ou mesmo estar junto, tudo vai dando certo. Tudo vai se encaixando. Tudo. O meu relacionamento com meu marido hoje, atualmente, é 100% Deus. É 100% Ele que me deu. Porque são duas educações diferentes, são dois mundos diferentes. A minha base é totalmente o oposto do meu marido. A vida dele é farra, pingue e foguete. A minha estrutura é totalmente mais equilibrada, mais dona de si, mais eu comigo. Não sou farrista. Eu vivi esse momento no período que eu saí de um relacionamento, porque eu estava presa. Então, eu vivi um ano aí ligado, foda-se, vou falar. Mas eu tive que viver esse momento que eu era tão presa que eu queria Você teve que extravasar. Isso, ao nível máximo. Que minha mãe falava assim, essa não é Franciele, não. O que é isso? Você não conhece essa mulher aí, não? Porque como eu era muito sistemática, então, as minhas roupas, a minha conduta era muito sistemática comigo mesma. Minha cobrança comigo mesma era surreal. Então, quando eu passei a viver aquele momento, eu falava assim, não, eu tô recebendo, né, gente? Se eu for para receber, o Papai do Céu me deu, eu vou deixar de receber? Eu vou abraçar tudo, pode vir, em nome de Jesus. Então, por isso que eu falo assim, que tudo no momento certo, tudo na forma que Deus quer, vai acontecer. Se você não for no tempo dele, for fazer no seu tempo, na sua ansiedade, na sua frustração, no seu, tô velha, eu não vou arrumar ninguém, vai dar tiro no pé. Vai, como é que vai atravessar a carroça na frente dos bois, Totalmente, né? Não adianta, eu não queria, gente, eu falo isso, veio até mim, porque o meu processo, eu consegui passar, eu tive lá atrás milhões de oportunidades de meter milhões de chifres no meu ex-namorado, eu podia ser realmente a mulher mais vadia da vida, me desvalorizando, não me pondo como uma mulher de valor, para hoje eu estar casada com um homem que conhece a metade do Berlândia aí, do Brasil quase, era estar extremamente exposta. Não daria certo estar junto. Com certeza. Não daria. Por quê? Porque eu fui preparada, fui forjada, né, para aquilo ali acontecer daquela forma. No caso aí, Fran, eu vejo que a sua dor, ela não definiu a sua história, não interrompeu a sua história, ela redefiniu o seu destino, 100%. Né? Isso é maravilhoso, que aí cada dia que passa, a minha vivência com meu marido, a vivência com o propósito Mais Você Mulheres, é mais vontade de ver. Para mim, ver e fazer todos os meus jantares, o meu método que está aí começando a nascer, para ajudar a ter um sentido, para fazer com que elas se fortalecem, não se sentem sozinhas, que a maior dor minha no passado era eu sentir sozinha, eu sentir desamparada, eu não sentir aconchego num colo, não da mamãe, que não é a mesma coisa, num colo de uma amiga que eu não conheço, que ela tá me criticando. Ela não sabe a dor que eu tô passando. Então, quando você tá todas com a mesma cor, no mesmo barco, sabe quanto são fortes como nós. O quanto que tá doendo, né? Vai junto, curam outras, apoiam outras. Não é porque aquela lá é mais bonita do que eu. Nossa, aquela lá... Não existe isso. Todas nós somos iguais. Todas nós somos empoderadas, bonitas, donas de si. Só que elas ficam embutidas. Elas não veem isso porque o negativo, acho que domina mais que o positivo, que não existe dentro da gente. Que o Papai do Céu nos deu. Isso mesmo, Fran. E tem uma coisa que a gente observa que é o seguinte... As mulheres, quando elas estão vivenciando esse tipo de relacionamento, né, abusivo,
elas sentem essa falta de um apoio. E eu falo que não é qualquer apoio, é igual você colocou, não é simplesmente você ir lá na sua mãe reclamar da situação que você tá vivendo. Ou pra uma irmã, pra quem quer que seja. É pra quem ali ou vai poder te ajudar ou vai entender a sua dor. Eu falo que é o apoio emocional saudável, né? Então, é uma amizade que realmente vai te apoiar, ou uma família que realmente ali estruturada, que vai dizer pra você, olha, sai desse relacionamento antes que o pior aconteça. Não adianta, Lara, não adianta. Desculpa eu não te chamar de doutora, porque aqui eu tô sendo íntimas, Lara. Então, eu não adianta. Tudo que tá no seu ciclo de amizade, ele vai te avaliar. Ele vai te julgar. Ele vai te colocar à mercê. Nossa, de novo. Nossa, mas será que ela não se ama? Ela vai te alfinetar. A questão da vergonha, né? Ela vai. Não adianta. É você ir lá para ouvir o que você não quer. Então, quando eu vi a necessidade, um SOS alcoólatra, né? Uma SOS Mulheres. Então, eu criei uma SOS Mulheres, onde que a SOS Mulheres, ela tá num patamar onde hoje eu fiquei tantos dias sem ligar. Hoje eu estou forte para cuidar de... Entendeu? Ali ninguém conhece ninguém, então todo mundo nesse cargo. É como eu falei, mulheres que resgatam mulheres. Bem nesse nível. E assim, compartilhar com vocês que o que mais me encantou no projeto é porque não é um simples fortalecimento emocional, assim, de dizer, nós estamos aqui, nós estamos juntos. Não, é um fortalecimento de corpo, mente e espírito, né? Tudo. O Fran. Então, assim, é uma conexão ali de dar... Eu falo que é a tríade, né? Corpo, mente e espírito. Eles têm que estar alinhados, têm que estar em equilíbrio, porque senão a gente não dá conta. Por que eu vi isso? Lá atrás, a minha avó, que ela era tudo na minha vida, a mãe da minha mãe, hoje ela não tá entre nós mais, mas pra mim ela era minha rainha, era tudo. Ela sempre falou pra mim, Fran, enquanto você não alinhar corpo, alma e espírito, nada seu vai dar certo. Nossa, eu ouvi isso demais da minha avó. E a gente não é obediente, né? Vai ouvir só quando a dor tá no nível máximo. Que aí com isso, eu vi que eu tinha que alinhar tudo. Eu fiz dentro do projeto aquilo que a minha avó me orientou. Falei, então se você vai se curar outras mulheres, então você vai trabalhar elas corpo, alma e espírito. Se você não trabalhar isso para alinhar elas, para elas irem para frente, que é o que ela falou, a voz da experiência, que hoje eu prezo e vejo que é 100% certo, eu pus no projeto. Que lindo, hein, Fran? Por uma avó, né? Que era porque, tudo assim, da minha vida. Quem vê, às vezes, porque, lógico, quando posta, quando reposta, quando tá lá acontecendo, né? Todo mundo se encanta pela, vamos dizer assim, pela beleza e pelo glamour, né? Mas não sabe o que tá ali, como está aqueles corações ali naquele momento. E foi muito bom você dizer, porque muitas mulheres, quando passam por isso, a gente vê essa tentativa de reconstrução de uma forma errada, né, Fran? Não é deixar o autocuidado, deixar de se cuidar, de se sentir bonita, que isso ajuda na autoestima. Mas é uma coisa, cortando você, que é importante, o glamour. Por que, Fran, o glamour? Por que o jantar? Por que você faz ela aí fina e elegante? Porque a mulher, ela é bonita. Só que ela nunca tem tempo para cuidar dela. Verdade. Ela sempre foi por depois. Ela vai cuidar do filho, primeiro vai cuidar do marido, e ela nunca. No jantar, eu exijo isso, porque é a hora que ela vai olhar para ela. Nossa, mas eu tô tão linda. Esse é o propósito. Isso mesmo. E aí, estando ali naquele ambiente glamuroso, requintado, vem a questão da parte de fortalecer, né, o emocional, fortalecer, como se diz assim, a mente, né, entender que ela vai precisar de ferramentas muito além daquilo, porque senão acha que é simplesmente só viver o oba-oba, igual você falou, nossa, eu precisava extravasar. E aí a pessoa acaba caindo, às vezes, numa mão errada. Sim, é pior a situação. Relacionamento Concordo. Errado, pior. Sim. Repete aquele padrão e às vezes até de uma forma mais grave. Porque não tá curada. Não tá curada. Não tá curada. A cura, ela não vem da noite pro dia. É um processo de amadurecimento com ela mesma. Não é, ela não vai sair de um processo na farra, na pinga, nos exageros, né? Isso já é também bíblico. Tudo que é excesso, a gula, tudo é um pecado. Então, quando você estiver no seu alto equilíbrio, você fazendo por você e para você,
você tá pronta para um novo relacionamento. Que aí, como se diz assim, você não vai precisar de ninguém ali te complementar, né? Você já vai estar cheia, né? Cheia, assim, eu no meu caso, eu falo assim, cheia do Espírito Santo. Mas sim, e é o principal, porque você tem ele como seu melhor amigo. E ele é tão forte esse eu com você mesmo, nós, eu, que a gente passa a ser egoísta. Dependendo da mulher, que ela se torna tanta ela por ela e para ela dar abertura para um outro que talvez tenha entrar, que possa ser o seu parceiro, Deus está te entregando, que é até difícil de aceitar. Aí, como eu falo, aí vem a parte que requer sabedoria, né, Fran? Sabedoria, porque senão realmente a pessoa se blinda tanto, ela se fecha tanto, que aí ela não vive também o novo de Deus, né? Não vive aquilo que Deus ele tem, quer. O que ele tem, tá vamos falar assim, aquilo que ele tem preparado. Igual o seu caso, né? Você vive um relacionamento totalmente diferente, né? Assim, que como Graças você já deu spoiler aí pra nós, é totalmente o oposto. Totalmente, zero, tudo. E você também deixou de ser aquela mulher, digamos assim, que não tinha tanta sabedoria, pelo que você Nossa, falou, muito embrutecida, dona de si. Ouve, conversa, tem diálogo. Escuta. O 6 é daí, o 9 é daqui. Você tá vendo como daí mesmo? Então vamos conversar para entender qual é o seu lado e você o meu. Diálogo. Relacionamento hoje é diálogo. Não existe ninguém perfeito. Eu tenho Deus defeitos, o outro tem defeito. Mas no diálogo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu quero isso, não quero isso. Isso é a confortar onde que o outro se sente importante e bem, e o outro também. Então, uma via de mão dupla. Quando um tá fazendo, o outro tá fazendo pro outro, para fazer dar certo. Isso é dentro de uma empresa, isso é no seu financeiro, isso é amoroso, isso é com seus filhos, isso é com seus pais. Então, isso é em conjunto com a sociedade. Mas se você não consegue fazer nem com seu parceiro, dentro de casa, como é que você vai fazer isso na rua? É impossível. Até porque o parceiro que tá ali dentro ali do relacionamento, ele conhece o pior, né? Ele conhece a pior versão. Ele conhece a pior versão porque ele te jogou nessa pior versão. Porque ninguém precisa te conhecer na sua pior versão. Sua energia é conhecida pela conduta que você é levada. Uma ação-reação química, né? Então, se você é bem tratado, você vai se tratar sempre você bem vai o outro. Aquilo. Então, não tem outra fórmula. Bom, infelizmente, nós já estamos caminhando para o fim, né? Meu Deus. Mas eu queria que você fizesse agora um convite, tá? Para as mulheres que estão nos assistindo, para que elas possam participar junto com a gente. Claro, né? Aquelas que forem aqui de Uberlândia, que é de onde a gente está falando, né? Sim, porque, sim. por enquanto, o projeto é só local, né? Sim, é verdade, que é realmente por enquanto. Então o meu convite, né, para você aí que tá ouvindo, né, seja convidada para participar do Mais Você Mulheres, um projeto lindo, maravilhoso, onde a gente apoia mulheres, resgatam mulheres e querem fazer por elas e para elas. Em primeiro momento, você tem que se curar, e tem no momento que você já tá no processo de curar e quer ajudar outras. Estando num relacionamento ou estando solteira, tanto faz, você vai fazer por você e para você, para mudar o outro. Mudando você primeiro, depois o outro. Então, mais você é você se amando em primeiro lugar para fazer por outra pessoa. Venha fazer parte, vai ser um prazer recebê-la. Se sentir aconchegada e estar na mesa sentada junto a mim. Obrigada, Lara. Eu que agradeço. E eu queria fazer um adendo aqui para vocês, tá, gente? Por quê? Porque a Fran trouxe aqui hoje a dor dela, a dor de um relacionamento. O projeto fala muito sobre isso, mas eu mesmo fui ali, permaneci a convite, né? Por conta de uma dor que era uma dor de luto. Não era uma dor, vamos falar assim, de um relacionamento abusivo. Então, assim, é como a Fran disse, seja a dor que você estiver sentindo, se você tá precisando de um apoio, se você tá precisando de uma orientação, se você não sabe como fazer, tá aí, né? Como fala o projeto Mais Você Mulheres, tá aqui esse projeto que tá nascendo hoje, que é o podcast Mulheres Renascidas. É um prazer de estar aqui com você, Lara. Muito obrigada. Eu desejo
todo o sucesso do mundo, porque a gente começa assim, dando o passo pra frente, com a cara e com a coragem, igual aconteceu, foi indo e põe o Papai do Céu na frente, que a gente vai atrás, que ele abre os caminhos e tudo de bom aconteça e você possa ajudar muito mais mulheres. Amém, porque, Fran, assim, eu falo que já virou um clichê quando eu tô lá no Mais Você Mulheres, mas eu falo que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Totalmente. E assim, os nossos propósitos se alinharam muito, eu acho que Acho não, eu tenho certeza, né, que esse primeiro episódio você tá aqui participando foi justamente Deus dando o veredito dele, olha, ali os propósitos de vocês estão alinhados. Sim. E eu quero também, aproveitar aqui a oportunidade que nós estamos encerrando para dizer que lá no projeto, como nós vamos falar aqui também sobre orientação jurídica aliada ao apoio emocional para a mulher poder se fortalecer. Essa importância do fortalecimento corpo, mente e espírito. Sim. Por quê? Porque a mulher, ela precisa olhar para dentro, tomar consciência e se libertar, né? Porque como uma mulher, quando ela se cura, ela cura gerações. Muitas e muitas e muitas e muitas. E eu acredito, assim, para aproveitar, que independente do problema, da raiva, do problema que a pessoa está passando, ela sendo bem orientada, a violência, as palavras mal faladas, as atitudes mal pensadas, é muito pior. É muito pior, só vai prejudicá-la muito mais. Então, tenha consciência de qualquer atitude para não se arrepender, procurar um ambiente igual que eu estou criando, né, que vem aí lutando para fazer dar certo, as pessoas verem que é para elas, eu sou só idealizadora, eu não sou dona do projeto, eu quero fazer com que as pessoas venham se fortalecer no projeto e ele vai expandir pro resto da minha vida. Amém. E para se evitar esse problema, para evitar essa bomba, porque a advogada orientando, você está vendo que o processo não está acontecendo e prevenindo essa situação antes da bomba explodir, a gente pode evitar desgaste com os filhos, coisas desnecessárias com ela, dores que depois para o futuro, para recuperar isso é terapia, psicólogo. Então a gente pode evitar. É um processo litigioso que pode se arrastar por anos. Não, é uma coisa desnecessária, porque a gente pode ser uma pessoa que sejamos solucionadora de problema, não criadora de problema. Isso então mesmo. O projeto é para a gente evitar problemas. Com entendeu? Certeza. Essa é Não, Fran, e assim, né? Se deixar, nós vamos aqui Tem muita conversa. Você tocou nesse assunto porque eu estava participando de uma palestra esses dias e aí um advogado, daquele bem do litigioso, levantou lá assim, mas cheio de sangue nos olhos. Falou, se você não gosta de brigar, se você não gosta de problema, você tá na profissão errada. Eu falei, gente, eu não acho que eu esteja na profissão errada. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito dentro da minha profissão como advogada. Para apaziguar. Isso. Eu falei assim, eu gosto de solucionar problemas. O problema é que nós temos dentro, culturalmente falando. Você pode ver, muitas pessoas procuram médicos quando eles já estão adoecidos. Tipo assim... Não prevene, né? Não faz uma prevenção, não vai ali no médico ter um exame de rotina. Uma advogada de família não significa que você está divorciando, que você vai se divorciar. Você consultar uma advogada como é que prevenir uma situação. Prevenir uma situação, é você ter um parâmetro daquilo que está acontecendo, né? Esse ano eu falo, a melhor notícia que eu tive, Fran, foi quando uma cliente me ligou de 1 ano e pouco atrás, falou assim, tô te ligando para te contar que eu tô reatando meu casamento. Eu falei, que bom, fico muito feliz. Ótimo. Tudo é propósito. A pessoa talvez tenha que amadurecer para voltar aquilo ali. Então aí ela tem que sair, dar 2 passos para trás e tá tudo bem. Isso. O importante é a energia, o coração aceitar aquilo no momento certo, na hora certa, que vai acontecer ou da forma que ela quer ou da forma que não vai ser. Isso mesmo, Fran. Obrigada. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro episódio. Contamos com vocês, que vocês se inscrevam no canal, compartilhe com outras mulheres que também precisam ouvir essa história maravilhosa da Fran, para que nós possamos juntos ajudar outras mulheres, porque você não está sozinha. Nós estamos aqui para ajudar você. Muito obrigada.